muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voa Coruja. Esse podcast itinerante, onde eu, Rafaela Perencim, entrevisto autores, editoras, pessoas que gostam de livros, mais que gostam, né? A gente ama demais a literatura, a leitura. E hoje eu estou aqui na cidade de São Paulo, com a Sheila e com a Evani, para falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é como as palavras nos fazem florescer. Foi até o que eu disse, juntei um pouquinho do título do livro de cada uma de vocês, embora o livro da Sheila seja sobre literatura e o seu sobre desenvolvimento humano, eu acredito que os dois trazem mensagens muito importantes e fortes sobre resiliência, sobre autoestima, autoconhecimento. E eu vou deixar vocês se apresentarem, contarem um pouquinho do livro de vocês. Bom, por favor, vamos lá. Meu nome é Evani, eu sou psicóloga, já faz aí uns 40 anos, eu sou quase do começo da psicologia. Legal. Eu já estava vendo o número do conselho, né? O meu é bem pequenininho. E essa história, né, de escrever livro nasceu quando eu comecei a fazer alguns cursos. Eu fui fazer curso de programação neurolinguística com o Lucas Naves, que também é autor aqui. E aí depois fui para uma mentoria, fiz hipnose, uma série de coisas. E eu faço muito um trabalho de desenvolvimento pessoal. Porque para você ser psicóloga, você precisa se trabalhar também, né? Como é que você vai atender, ouvir a dor do outro, se a sua dor ainda está ali latente, né? Então, você tem que se cuidar. E eu faço muitos trabalhos, assim, pessoais em grupos e terapia, para poder estar com esse respaldo para quando eu escuto. E aí foi um momento, assim, que eu falei, não, agora é a hora de passar algumas informações e a ideia me veio de fazer frases, né? Onde a pessoa vai refletir sobre aquele pensamento para que ela fique o dia inteiro ali com aquilo ecoando. E aí, aos poucos, né? Você vai transformando a forma de olhar para a vida, a forma de se ver ali no mundo. Então, mais ou menos foi isso. Muito bom. Bom, meu nome é Sheila, eu sou professora, já aposentada, mas voltei a trabalhar, porque o professor é aquele que volta para a escola, né? Sempre tem uma coisa para ensinar. Sem juízo, saiu a aposentadoria, mas pensa que ainda tem o que fazer. Então, estou de volta nos muros da escola. A questão da escrita, como que ela aconteceu para mim? Eu tenho um irmão mais velho maravilhoso, que sempre me incentivou a ler. Então, ele tinha uma estante numa época, eu sou de 1970, gente, eu sou bem vintage. Então, naquela época, ter uma estante com livros não era uma coisa tão normal, numa casa, assim, de classe média, baixa, né? Mas o meu irmão, tudo que ele conseguia de leitura, ele trazia e falava, esse aqui você vai amar. E aí, eu sempre queria um outro, e isso foi fazendo parte de mim. Além disso, a minha avó espanhola tinha muitas histórias da guerra, pós-guerra, e eu sempre gostei de ouvir. E fui percebendo que eu tinha vontade de escrever também, né? O que eu ouvia. E para sair mesmo de dentro de mim, a primeira escrita, ela veio em forma de amor, né? Com meus 15 anos, a adolescência faz a gente efervescer, né? E foi uma história que não foi correspondida, acho que por isso virou livro. Não estaria casada e vivendo a vida com ele, né? Mas aqueles olhos verdes ali me encantaram. E era uma história que me fazia bem e mal ao mesmo tempo. E quando eu coloquei nas palavras, né? Como você disse bem, foi uma terapia. Porque eu dei uma solução para aquele amor, para aquele personagem, né? Era quase uma perseguição dentro da minha cabeça. A história. Ficava revendo, né? Onde eu errei? Por que será que não deu? E aí, quando virou uma história, eu me lembro que depois que eu escrevi no papel, na folha de sulfite, com lápis, né? Naquela época nem computador tinha. Eu entreguei para ele ler, ele falou, nossa, como eu sou malvado. Se descobriu, né, de uma forma diferente. Viu? Viu que você me machucava? Então, aí eu fiz com 19 anos. E uma amiga minha lá pelos 30, que trabalhava com editora, que tinha um amigo que tinha uma editora, falou, nossa, leva para ele ver. Eu falei, não é um livro de verdade, é só uma história. E aí foi o primeiro livro, que foi a terceira pessoa do singular, que saiu, foi bem bacana, tal. E depois disso, as palavras começaram a brotar. E uma coisa que eu achei interessante, assim, eu trabalho muito com temas transversais. É como o Floresci no Asfalto, que
que não tem nada a ver com a minha vivência, Uhum. mas eu sou professora e a gente esbarra em histórias o tempo todo, né? A gente conhece as pessoas, a gente percebe o sofrimento de algumas pessoas e a superação, né? A vitória. E isso foi fazendo parte, eu fui escrevendo a partir daí. Então, esse é o 6º livro, e ele já não tem mais o meu coração sangrando, mas tem a voz de muitas pessoas que eu conheci. É muito legal ser escritor, porque ser escritor te oportuniza a escrever pelo amor e pela dor. Isso. E não somente sua. Você pode escrever pelo amor que você sentiu, ou pelo amor que você observa alguém sentir ao seu redor, ou pela dor que você observa alguém vivenciar ao seu entorno. Então a escrita te dá essa possibilidade de navegar entre esses mares, essas ondas que às vezes não ia passar na sua vida, mas você vive através dessas outras pessoas, né? Eu acho que é até interessante agora que você instigou um pouquinho o pessoal que está aqui nos assistindo, contar um pouquinho o que se acontece nessa história, sem dar muitos spoilers, mas pode dar alguns também. Como eu disse, eu trabalho com temas transversais. Uhum. E essa história é do Léo. O Léo é um garoto que começa a perceber que é um pouco diferente dos garotos da idade dele, os interesses que ele tem. E ele tem uma vivência com uma família que não aceita muito essa diferença dele. E aí ele vai galgando aí experiências, vai percebendo, né, onde ele pisa, até ele conseguir realmente lançar a grande semente que existe dentro dele para que ele possa florescer e ganhar aí terreno na vida, né, e se perceber. Então ele passa por várias nuances, por várias superações e alguns sentimentos de dores também, que a gente, com a empatia, né, de qualquer ser humano, a gente percebe que deve ser bem dolorido. Mas é bacana de você perceber um outro universo que, sinceramente, eu não sei te dizer por que aflorou em mim essa necessidade de contar a história dele. Mas eu acredito que seja sensível o suficiente para contar a história de tantos Léos que existem no mundo. Você trouxe muita densidade. Mesmo sendo um livro curto, ele tem muitas nuances e muitas camadas. Eu sou suspeita, mas eu amei o título do livro, assim, Floresci no Asfalto. Eu acho que já no título já entrega muito. Muitas vezes as pessoas precisam florescer no asfalto. Sim. Então, assim, dentro de uma dificuldade de um lugar que não comporta quem ela é. Então, eu acho que é uma leitura muito interessante nesse viés. E Palavras que Transformam, eu acredito que também tem essa dinâmica de você ser transformado através de experiências, através de palavras. Às vezes, uma história que você escuta ou uma palavra que você lê, você muito melhor vai saber falar sobre isso dentro da psicologia, tantas histórias que você escuta. Nossa, são muitas histórias. E realmente tem essa questão, né, de você se sentir sem valor dentro da sociedade, né, ou abandonado numa sociedade, porque você não se encontra ali, você não acha o seu lugar, né? Então, quando eu escrevi esse livro, eu falei, poxa, é um caminho, é mais um, assim como a sua leitura, né? A pessoa vai ler um livro, é um caminho de cura, porque ela consegue refletir realmente, nossa, o que eu estou pensando, no que eu estou acreditando. De repente, aquela história ou uma frase faz você falar, poxa, será que o que eu estou pensando é realmente a verdade? O que é a verdade? Aí dá. Qual é a verdade? Então, assim, pensar. você muda, né? Você muda. Então, quando você olha para trás, alguma coisa que você viveu que foi muito dolorosa, né? A gente acaba em escola e também na clínica, ou em qualquer lugar que você converse com alguém, você vai saber de algumas histórias, assim, de crueldade, né? De realmente, às vezes até, por exemplo, morreu a mãe quando a criança era pequena. Ela se sente abandonada, né? Então, tem muitos exemplos, tem muita coisa que acontece. Uma criança que viveu na rua e ela precisa achar o lugar dela na sociedade. Enfim, aí quando você lê, quando você vê uma possibilidade diferente, né? Num livro ou numa frase, você fala, nossa, de repente eu poderia fazer diferente, né? Vem uma luz, nossa, eu nunca pensei dessa forma. E aí começa a traçar um novo caminho, né? Então, acho que a beleza do crescimento, do aprendizado humano, tá aí nessa possibilidade de refletir, de reinterpretar, de rever o passado, de rever a sua própria história, né? Sim. Reinterpretar, muito bom. Eu sou suspeita em
termos de falar sobre palavras, falar sobre falar, porque eu gosto muito e eu acredito muito que as palavras podem transformar. Porque eu sempre passo isso nas minhas consultorias em escrita. Às vezes, a pessoa não vai lembrar de uma história inteira que você contou, mas uma frase que se conectou com a realidade dela pode mudar uma decisão importante que ela vai tomar, e essa decisão mudar a vida inteira dela toda. Então, quando nós conseguimos entender que as nossas palavras podem ser bênção ou o contrário na vida das outras pessoas, nós conseguimos entender que elas também são mesmo na nossa. Então, acredito que vocês fazem isso também, mas muitas vezes eu me pego lendo o meu próprio livro, porque o seu tem essa dinâmica também de abrir numa página e receber um conselho. Eu tenho Mulheres Livres e o Alto Amor, que você pode pensar em alguma coisa e abrir ali numa página, e eu geralmente faço isso. E já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa pegar o meu livro, abrir numa página e começar a chorar. Ou jogar o livro longe, assim, num evento. E é interessante isso, né, Rafaela? Porque é uma dinâmica estranha, porque é como se tivesse uma inteligência maior, e eu acredito nessa inteligência maior realmente. Então, quando você está ali numa tristeza, num sofrimento, e você pega um livro e abre numa página e vem um contexto, ou até você abre o Instagram e vem uma foto ou uma mensagem, aquilo é para você, né? As pessoas também que vão na igreja, escutam o pastor, falam, aquela palavra era para mim. Sim. Então, porque é mesmo. Porque é mesmo. É a forma como o sistema se movimenta para que você olhe, né? E preste atenção naquilo e ache o seu caminho. Fala, nossa, é a resposta que eu precisava, né? Então, a minha proposta é essa também, de encontrar uma resposta ali naquele dia que é o que eu precisava. E eu acho que é muito importante também nós estarmos abertos a receber esses sinais. Assim. Então, assim, a vida o tempo todo, ela nos dá muitos sinais. E por mais cético que você possa ser na sua existência, caso você saia do piloto automático, você vai perceber os sinais. A maioria dos sinais que se perdem são porque nós estamos tão robotizados ali no dia a dia que a gente não percebe a existência deles. Mas quando a gente simplesmente sai um pouco da casinha, Pronto. Vem a resposta. Porque as pessoas descobrem coisas incríveis viajando, têm experiências incríveis. Não é pela viagem. É o sair. Relaxou. É o relaxar, você é você sair do seu métier. raciocínio lógico, né? De toda aquela pressão. E entra mais no mundo simbólico, né? Então, quando você está tomando banho, ou quando você, às vezes, acorda no meio da madrugada, vem uma ideia, vem uma resposta. Porque é quando você sai um pouquinho do piloto automático, do racional, e deixa vir. Então, acontece, né? É isso que é mais incrível mesmo. Tem uma questão que eu gosto de pensar, quantas vezes nós nos colocamos como viajantes, um olhar de viajante no nosso próprio dia a dia? Quantas vezes nós romantizamos o nosso dia a dia? Eu vou tomar uma água, ou eu vou tomar um café. Pode parecer loucura, mas as pessoas já me acham um pouco louca mesmo. Mas tem hora que eu estou com tanta sede que eu falo, não, eu vou precisar sentar para tomar essa água, para realmente sentir ali a experiência de simplesmente estar vivo, uma pausa, de relaxar. Porque às vezes o trabalho ali é tanta coisa e você vai respondendo, vai interagindo, vai resolvendo, escrevendo. E no final das contas, no final do dia, o que de diferente aconteceu e você percebeu? Porque coisas diferentes acontecem o tempo todo. Mas o quanto você está disposta a perceber que essas coisas estão acontecendo ao seu redor. É ficar no presente, né? Um minuto que seja. Então, você está ali trabalhando, aquele mundo estressante, ou qualquer coisa que você está fazendo ali no automático. É aconselhável que a cada 2 horas você pare. Nem que seja para dar uma respirada. Assim, prestar atenção na sua respiração. Por 30 segundos que seja. Ou para tomar uma água e prestar atenção que você está tomando uma água. Né? Ou olhar lá fora e ver a folha balançando. Ou pegar o livro e ler uma frase. É uma pausa que ajuda você a não estressar. A você a carregar de novo, sabe? Se recarregar. Trazer combustível para você. Porque o problema não é o estresse de você viver. É você nunca parar para respirar, para dar o tempo, para acalmar. Se recarregar mesmo. E você, quanto psicóloga, deve perceber muito isso. Não sei, agora você pode falar mais tecnicamente, assim, e de experiência, que quanto mais tecnologia nós vemos, maior se torna a dificuldade em realmente respirar.
Porque a máquina não respira. Uhum. A máquina, você pergunta, ela responde. Sim, precisa lembrar que não somos robôs. Não somos. Eu tenho uma lembrança, assim, na época que eu trabalhava manhã, tarde e noite, que eu não via o sol nascendo, eu não via, porque eu entrava às 7, então eu já estava... E eu não costumava ver o pôr do sol. Então, o dia acabava e eu, né, dando aula E aí, assim, depois que eu aposentei, agora eu vou à escola e bem o caminho que eu faço, que agora eu faço o projeto de leitura, o sol tá nascendo. E eu penso assim, gente, que bênção, tô vendo o dia. E eu saio mais cedo, né, porque agora eu não faço mais aquele ritmo, então eu posso ver o dia terminar. E dá uma diferença na vida da gente. Eu penso assim, gente, que pena que agora eu tô tão velhinha que não dá pra fazer tanta coisa que eu faria antes. Não, mas sabe, o tempo passou e eu fiz aquela loucura, aquele ritmo, assim... né, acelerado. A gente precisa, em algum momento, parar para pensar, né, nas flores do caminho, nesse sol que nasce, porque... Isso é gratidão. Exatamente, né? porque a vida não Isso dá é tempo gratidão. de você olhar em volta. Sim, e quando você tem esse tipo de gratidão por coisas bem pequenas, bem simples, que acontecem todos os dias, é quando você se sente feliz. Exato. Porque você fala, nossa, como é bom, né? Esse sol, esse céu azul, é uma coisa tão... Ai, eu sou viciada em Acontece céu todos os azul. dias. Quando não tá chovendo, mas também não tá chovendo, É porque São olha, Paulo, vocês estão de São Paulo. bonito. Eu estou mais perto do Rio, então a gente tem Você muito vê céu bastante azul, sol, vejo muito praia. céu azul. E eu sou viciada, assim. Em Londres, por exemplo, o tempo é bem cinza, bem cinza. E quando é azul, é frio. Então, quando eu fui lá, eu ficava assim, gente, cadê meu sol de verdade? E a gente chama lá de sol de geladeira, porque Não só esquenta. parece que ele está lá, mas ele não esquenta. Sol de geladeira, boa essa expressão. Ó, pode ser um Vou tipo. lembrar. É, pode ser um título. Mas voltando nessa questão do sol nascer e o sol se pôr, eu sou a pessoa que vê o sol se pôr porque eu gosto de estar dormindo quando ele está nascendo. Desculpe, talvez eu possa mudar com o tempo, mas hoje em dia eu gosto de estar dormindo. Mas eu amo ver o sol se pôr. Mas aí existia uma época que foi quando eu escrevi o livro para Mulheres Livres, que eu fiquei eu 4 adoro. meses. Que bom. Eu fiquei 4 meses viajando. E em um tempo, um período que foi de 1 mês, eu fiquei em Santa Catarina, em Mariscal, que é uma península. Então o sol nasce de um lado e se põe do outro. E os dois lados é praia. Então, tinha dias que eu acelerava, por exemplo, para escrever, trabalhar, fazer tudo. E aí, no dia seguinte, eu simplesmente ficava o dia inteiro na praia, até a hora que o sol realmente se punha. Ficava do lado que tinha Nossa, sol, que e na hora que ele bênção. se punha, eu cortava, porque era muito perto. 15 minutos andando assim, eu já conseguia chegar do outro lado e ver ele se pondo. Então, eu sentia que eu vivi vários dias naquele dia que eu tinha parado. Exatamente. E às vezes, um dia que a gente vive muito acelerado e faz muito mais coisa, não parece que a gente viveu. Porque a gente só ficou ali no Cumprindo, né? automático, né? É, eu percebo isso quando a gente viaja, né? Viajar é muito bom, né? É, maravilhoso. E sempre um dos passeios turísticos é ver o pôr do sol, né? Isso. Então, poxa, a gente precisa programar uma data, né, de viagem para poder olhar o pôr do sol quando ele acontece todo dia. É verdade. É verdade. Mas é incrível, né? Aí você vê aquele monte de gente sentada, esperando o pôr do sol. Fala, gente, como o ser humano Batendo é muito palma louco pro pôr do mesmo. sol. É, isso é legal. Eu vou fazer isso, Mas eu é nunca bacana, fiz. é bacana. Acho legal. Só que você tem todo dia isso, né? E é uma Sim. atração turística. Mas, claro, tem a paisagem daquele Sim. lugar, que É. você tem que considerar também. Mas, enfim, são coisas que enriquecem a nossa alma, né? Então, Com certeza. penso que a gente tem que buscar sempre coisas que enriqueçam a nossa alma. Cada dia mais. Principalmente que nós estamos vivendo uma era de muita rede social, de muito Instagram, de muita informação, de muita pressão. Tem que dar uma parada. Sim. É necessário. Muita informação. Não sei se vocês têm visto isso. Você ainda atua como professora? Sim. A qual Na idade, sala de assim? leitura agora. Eu tenho ensino fundamental, então eu pego bem a galerinha da transformação ali dos Isso é 11 muito até, importante, né? até os 15. Legal. E, não sei, vocês têm sentido? Porque eu sinto que eu vivi uma época... Todo mundo acha que a sua época é melhor, né? Eu já até falei sobre isso, por exemplo. Às vezes, meu avô fala, ai, não existe uma infância como a minha. Minha infância foi a melhor. Lógico, foi a que você viveu. Sim. A minha mãe vai falar a mesma coisa. A minha infância foi a melhor. Hoje em dia está ruim, porque foi sua infância. A minha infância também foi a melhor, porque foi minha. E assim por diante. Mas, comparativamente, sobre esse tema que nós estamos falando aqui, vocês têm sentido essa diferença, por exemplo, dessas crianças terem tanta informação
e às vezes não estarem convivendo tanto entre si, socialmente mesmo, tipo de brincadeira, até a própria leitura. Eu tenho percebido bastante esse distanciamento, né, dos jovens. Eles ficam juntos na escola, mas existe uma Não tem dor, espaço, parece, né? né? Uma dor do não conseguir socializar, do não se envolver. Nós, eu me lembro assim, você falou bem da infância. Nós, assim, nós éramos quantos? Uns 30 na rua? Que a gente podia brincar na rua. Uhum. Eles não podem. Por que que eles não Ou podem? até que fosse em prédio, podia também. Isso. Hoje em dia, Não, mas mesmo no condomínio, na rua, sei lá. Podia. Mas hoje em dia os pais não têm condições, até por uma questão de segurança, sei lá. Né? O mundo mudou bastante, né? A gente viveu uma fase ali que você não precisava ser mãe da minha filha, mas você ia me avisar. Sua filha foi para um lugar ali, né? E não era uma fofoca, era um cuidado. Hoje em dia, eles estão mais Tudo é mal dispersos. interpretado. E a questão do celular, agora aqui em São Paulo, pelo menos, eu não sei se em todas as regiões, na escola não pode mais. No começo, no desmame, eles dormiam. Sabe, tiraram deles, assim, a razão de viver, que era o celular. Uhum. Triste, né? Assim, de você perceber. Inclusive, hoje, dando aula, eu estava conversando esse tema da socialização, uma menina disse assim, professora, eu fico sempre triste quando eu vejo os vídeos no TikTok de quem organizou um aniversário, né? A pessoa passa filmando que ela tá limpando e tal, e que não vai ninguém. Eu falei, meu Deus, eu falei, gente, na minha época, a gente ficava de mal. Era um evento. Não, a né? gente ficava de mal. Ah, é o aniversário do fulano. Vamos pedir desculpa? A gente É. fica a cara dura. Não vai Porque perder a eu quero oportunidade de ir comer coxinha e brigadeiro, né? Então, assim, não sei lá. Parece que eles não estão mais socializando da mesma maneira. Então, não é que eu acho que a infância deles é ruim, mas é muito diferente da minha. E essa parte humana, né, que nós tínhamos, esse convívio, esse contato, era diferente. Eu acho que é uma perda para a sociedade como um todo. Até comentei com eles que eu fui a um restaurante, pai, mãe, 2 filhos. A menininha bem pequenininha, já sentou no cadeirão, tchaca, pondo o celular. O menino, a mãe, o pai só perguntou o que vocês querem comer. É tal coisa, acho que era filé parmegiana. Todo mundo esperando, comeram sem conversar, foram embora sem nem dizer se gostaram. Aí eu fiquei olhando, sei lá, né? Sei lá, o socializar, o sair, era a gente se conhecer, era a gente conversar, era a gente brigar com o irmão na mesa do lado. Eu quero esse, né? Mas eu não vejo mais isso. Eu não sei se é uma perda. Parece que falta assunto. Né? Isso, eu acho que é. Essa Falta questão assunto. humana, eu acho que é uma perda. Né? De você não E se a escola relacionar. parece que tem o papel hoje de trazer isso, porque é a oportunidade que eles É têm. o único local. E aí ficam muito focadas no vestibular, em passar conteúdo, e não resgatam essa capacidade de socialização que é ali que dá Sim. para acontecer. Então, Verdade. eu acho que é uma coisa para se rever na educação, porque tem esses contraturnos que pelo menos tem essa possibilidade no outro turno de trazer brincadeira, né? O convívio social, alguma coisa que possa resgatar. Eu tive uma brinquedoteca. Ah, E a legal. minha época, nessa época, foi nos anos 90, eu tinha muito esse pensamento mesmo de trazer essa questão do espaço do brincar. Então, muito eles bom. tinham várias brincadeiras e podiam, até tinha o computador, ainda era aquele computador grandão, né? Então, tinha um horário. Computador mesmo. Era computador. E tinha um horário, uns jogos horríveis, assim, umas coisas muito feias. Mas era o que tinha. Sim. Mas o que eles faziam era, assim, jogo de quadra, a gente fazia muitas brincadeiras com queimada, Mãe da correr, rua. mãe da rua, tudo. Também tinha os brinquedos, né? Tinha a Sim. hora do brinquedo, tinha culinária, Isso tinha é maravilhoso, música. né? Era um espaço incrível. Mas eu acabei me cansando porque eu era péssima administradora. O que a gente falou uns episódios atrás aí da Era gestão. muito ruim como administradora, porque eu era muito humana. Gostava de então, brincar. Ela queria brincar. não era um negócio, né? Os pais chegavam pra mim, ai, que coisa incrível. Já comprava aí. Isso é uma coisa incrível, maravilhoso, mas eu não posso pagar muito tudo. E não, Vai lá. Deixa eu brincar. criança, não tem problema. Era horrível isso. Acontece. Mas é inesquecível. Eles sempre me Bacana. encontram e falam, ai, Ivani, aquela época era muito boa. Que bom, né? Agora a gente já está caminhando aqui para o final e eu queria que vocês deixassem uma palavra para quem está nos assistindo e também falar sobre o livro de vocês, onde eles podem encontrar. Quem? Bom, Palavras que Transformam, né? É um livro para você abrir e, por exemplo, vou fazer isso agora para deixar, então, uma mensagem. Olha só. Ótimo.
Que hoje eu faça o meu melhor, né? Eu acho que essa é uma mensagem muito boa, porque as pessoas ficam na ansiedade, né? Será que eu vou fazer certo? Será que vai dar certo? Será que... Hoje eu faço o meu melhor. Fico no presente. E se eu fizer o meu melhor hoje, a chance das coisas acontecerem bem, tá aí, né? É o que pode ser feito. É Então, verdade. é um livro assim, para você abrir e deixar fluir, né? Então tá na editora, né? Na Amazon, eu recomendo. Eu também Pra recomendo. reflexões. É uma forma de você ajudar a se curar. Começa, né? Se às vezes você não faz terapia, não tem essa possibilidade. Hoje em dia eu acho difícil, porque tem até nos convênios, né? Mas pelo menos um livro que te ajude a refletir sobre você mesmo. É isso. E é um livro até bom para se presentear, Eu para acho. você ajudar outras pessoas às vezes, a refletirem Sim. sobre coisas que são importantes para a vida dela. Exato. Então, hoje vamos fazer o nosso melhor. Isso mesmo, muito bom. Bom, o meu é o Floresci no Asfalto. Eu estou com a editora, né? Editora que me ajuda em tudo. Na Amazon também. E eu gostaria de também ler uma partezinha aqui, que é o finalzinho, e falar uma coisinha. Somos todos flores imperfeitas, cada um com seus perfumes singulares, com suas cores, com suas formas únicas nesse imenso jardim que é o mundo, lindo e extravagante por suas diferenças. Eu entendo muito que a gente floresce todos os dias, né? Todos os dias nós temos essa oportunidade. Tem dias que são tão fáceis, né? Que são comuns a outros dias que nós vivemos. Dá tudo certo, né? Assim, terminamos o dia bem. E tem dias que vêm como surpresas, que são os grandes desafios da vida. Me lembro, a semana passada, dando aula, chamaram uma menina, uma aluna minha, o irmão na secretaria e a mãe tinha falecido. Ali, uma menina de 13 anos. Com certeza o dia dela foi um desafio inesperado. E isso acontece o tempo todo na nossa vida. Eu penso duas coisas. A importância de você entender o outro. Você não tem a menor noção do caminho que ele vem passando, né? De todo o histórico. Exato. Que tá ali, né? Eu tenho uma lembrança assim, logo que eu tive a minha filha, eu engordei, que eu era muito, muito magra. E uma vizinha muito fofinha, uma senhorinha, sempre passava por mim e falava, ai, como você tá bonitinha, bem gordinha. Eu queria morrer. Porque às vezes eu tava de dieta, me matando pra não ir no Mac, e ela passava e falava, tá mais gordinha. Meu Deus, nunca vai dar certo. Só que ela queria me alegrar, talvez pra ela estar mais gordinha fosse bom. Pra mim, não. Então a gente não sabe o caminho do outro. O que a gente não pode perder pra nossa humanidade? Que nós somos sementes, né? Nosso início foi a semente tão frágil, precisou de tanto cuidado, né, para poder florescer, para criar essa raiz. Eu acho que essa importância, essa essência, essa força, nós temos força. Sim. Então as pessoas se entregam às vezes ao desânimo, e isso eu acho que é bem a falta de não verificar o simples, né? Como o sol que a gente conversou, como a chuva num dia apropriado. Mas eu entendo que para que a gente possa florescer realmente, como o Léo do livro, né, que ele tem aí toda uma história, essa força, essa nossa essência, essa nossa semente, ela tem que ser preservada. A gente tem que entender que essa semente está lá no fundo e se a gente ativar, ela vem com força. Eu penso nisso. Valorizar a nossa semente, de onde nós viemos, mas sem ter medo de onde nós podemos chegar, de onde nós podemos florescer. Eu amei. As palavras de vocês foram realmente palavras que transformam. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu agradeço. E agradecer você também que nos assistiu até aqui. Espero que tenha tido várias ideias novas, que tenha tido vontade de florescer. E eu quero deixar essa pergunta para você também. Quais são as palavras que podem transformar e lhe fazer florescer no dia de hoje? Eu espero você no próximo episódio.